Bom dia, povo lindo de Portugal. É uma honra realmente estar aqui, compartilhar a palavra do Senhor com vocês. Eu gosto muito de pensar em Jesus como o maior comunicador que já existiu, porque Jesus, ele estava diante de agricultores, ele falava de semente, de terra. Estava diante de pescadores, falava de pesca. Estava diante de pessoas, e ele falava de alimento, e ele falava de comida. Então, Jesus, ele soube se comunicar de acordo com o seu público. E eu creio, irmãos, que a graça do Senhor está nesse lugar e vai me capacitar a comunicar para vocês de acordo com aquilo que vocês vão entender, de acordo com a cultura, porque, na verdade, a gente não está falando de uma cultura de brasileiro, a gente não está falando de uma cultura de carioca, né, da onde eu venho, do Rio de Janeiro, mas a gente está falando de uma cultura celestial, que é compreendida por todos. Se você é do Senhor, se você já entregou sua vida para Ele, se você é um carregador da presença do Espírito, certamente você vai compreender tudo que vai ser dito nesse lugar, porque é uma linguagem celestial. Você não pertence à pátria chamada Portugal, apesar de ser um lugar lindo. Estou encantada com o que eu já vi. Realmente é como se eu estivesse mergulhando na história, mergulhando nos filmes. É uma paisagem natural muito especial. Mas não é sobre Portugal, não é sobre o Brasil, é sobre o reino. Amém? E eu estou muito feliz, né, como nosso pastor já falou, eu me chamo Marcela, venho lá de Campo Grande, o bairro mais populoso do meu país. Campo Grande é um bairro muito grande. Nós temos aproximadamente 400 mil habitantes em um único bairro. Eu não sei como é aqui a nomenclatura para vocês acerca de bairro, né? Em alguns países é diferente. Mas é um bairro muito grande, e temos uma igreja lá. O Senhor nos entregou essa igreja em 2012, e estamos pastoreando essa igreja desde então, eu e meu marido. Trago um abraço grande do meu pastor, /marido, que em breve estará aqui com vocês. Somos casados há 30 anos, temos 2 filhos, o Gabriel e a Giovana. Gabriel com 25, Giovana com 23. Sirvo ao Senhor nesse ministério, né, no Ministério Verbo da Vida, desde 1998. Tem muita história, irmão. Tem muita história. Eu entrei para essa casa, me converti nessa casa, nunca me afastei dessa casa, dessa palavra. Então, eu amo essa palavra, porque ela não só transformou a minha vida, como ela proporcionou que os meus filhos fossem criados na presença do Senhor, e eles nunca se desviaram da presença do Senhor, eles servem ao Senhor. E então eu vou falar de algo, compartilhar algo com vocês nesse tempo que nós vamos estar aqui, de algo que eu experimentei e vi que é bom. Amém? Amém? Porque uma coisa, queridos, é você ter informação, outra coisa é você experimentar. Informação, que bom, interessante. Se dissipou, foi embora. Mas experimentar não, é algo que você carrega. São experiências que ninguém pode tirar da sua vida. Então, de fato, eu experimentei e tenho experimentado, como o salmista fala no Salmo 34, o Senhor é bom. Ele diz, provai e vede que o Senhor é bom. Então, nós experimentamos acerca do Senhor e nós constatamos, Ele é bom. Existem coisas na nossa vida, queridos, que nós não sabemos, não temos todas as respostas, não temos todos os dados, e a tendência humana, natural e carnal é julgar. Será que eu tenho todas as respostas? Não, amado, a gente não tem todas as respostas, não é? A gente tem as respostas que o Espírito Santo vai nos dando acerca da nossa caminhada. Quanto mais eu caminho com o Senhor, mais respostas eu tenho. Quanto mais eu experimento do Senhor, mais respostas eu tenho. Quanto mais eu obedeço ao Senhor, mais respostas eu tenho. Mas é uma condição, eu preciso me disponibilizar a esse aprendizado. E eu sei que se você está aqui, é porque você já se disponibilizou a esse aprendizado. E não tem, queridos, isso não é um chavão, não tem como se aproximar do Senhor crendo
que Ele existe, que Ele é galardoador. Se aproximar do Senhor é em fé e não receber algo da parte dEle. Então, se você está aqui essa manhã, você já pode começar a crer que você vai receber algo do Senhor essa manhã. Amém? Não estamos aqui por acaso, não estamos aqui porque não tínhamos o que fazer na nossa casa. Estamos aqui porque amamos ao Senhor e porque estamos desejosos de receber, de ouvir a sua voz, de entender qual é o plano, o propósito que Ele tem para a nossa vida. Você também não nasceu por acaso, você nasceu com um propósito, você não veio a esse mundo por acaso, você não está talvez nessa nação por acaso, você não nasceu nessa nação por acaso. Tudo em Deus tem um propósito, queridos. Deus não é Deus de vamos ver o que vai dar. Não, amado. Ele é um Deus planejado. Quando a gente olha para Gênesis, a gente vê o planejamento perfeito de Deus lá no Éden. Cada coisa criada no seu tempo, no seu lugar, com o seu propósito. Então, Deus é administrativo, Deus é organizado, Deus é um excelente gestor de todas as coisas. Então, quando nós, de fato, entregamos a nossa vida para Ele, nós estamos dizendo para Ele: Pai, o Senhor tem liberdade para gerir a minha vida. O Senhor tem liberdade para administrar a minha vida. É só o Senhor falar que eu vou obedecer. Amém, queridos? E eu creio que você está aqui hoje, essa manhã, para ouvir de Deus. E eu só sou o vaso. Eu só sou o canal que o Senhor vai usar para fluir, para te alcançar. Amém? Então, você está pronto para receber a boa palavra do Senhor, a palavra que nos traz nutrientes para o crescimento. Eu sei, queridos, que toda mãe, né, todo pai, assim como eu, a gente tem expectativa no crescimento dos nossos filhos. Eu já vou avisar o povo da mídia, que é um povo lindo, maravilhoso, que eu ando, eu me movimento. E eu sei que vai ser um pouco trabalhoso, e eu faço careta também. Então, o Senhor seja convosco. Mas é muito bom a gente estar reunido nesse lugar e saber que o Senhor vai compartilhar da parte dEle, da natureza dEle com a nossa vida, não é? E eu achei bem interessante, né? Até brinquei ali com o irmão. Irmão, qual o seu nome, por gentileza? Luiz. Brinquei aqui com o nosso irmão Luiz, ao ser apresentada a ele, a filha dele e a esposa dele. Eu até falei com ele que a moça, qual é o nome da moça? Yara, que a Yara parecia com a mãe, não é? Mas, Luiz, tá tudo bem, eu tenho 2 filhos e eles parecem com o pai. Tá tudo bem. Eu ainda tive 2 tentativas. O primeiro era a cara do pai. A segunda, eu falei: não, menina, vai parecer comigo. Mais ou menos. Mas se você olhar para ela, você fala: ih, parece com o pai. Mas tá tudo bem, Luiz, tá tudo bem. E aí eu brinquei, né? O DNA, a força do DNA. Não é? A gente não tem como impedir a força do DNA. E sabe, queridos, estamos aqui em família, não é verdade? Somos da mesma família, somos da família de Deus. E não tem como impedir que o DNA celestial se manifeste através da nossa vida. Eu posso estar no Brasil, eu carrego um DNA. Você pode estar aqui em Portugal, você carrega um DNA. Você pode nem ter nascido aqui, mas existe um DNA que nos une. O DNA da família de Deus. E se a gente for entrar um pouquinho mais, né, diminuir um pouquinho a lupa, a gente vai ver que existe um outro DNA, que se a gente fosse colocar assim, um DNA que está abaixo do DNA de Deus, que é o DNA da família Verbo da Vida. Se você está aqui, né, como o pastor falou, temos visitantes aqui, alguém que nos visita pela primeira vez? Não temos. Então, provavelmente, somos todos da família Verbo da Vida. Né? Apesar de eu ser da parte da família Verbo da Vida de Campo Grande, lá no Rio de Janeiro, do Brasil, e você ser daqui de Viseu, de Portugal, somos a mesma família. E como família, carregamos o mesmo DNA. E qual é o principal DNA que essa família Verbo da Vida carrega? É o DNA da fé. Então, eu e você carregamos um DNA. E DNA a gente não escolhe, a gente nasce. Família a gente não escolhe, a gente nasce. Igreja a gente pode escolher, mas família a gente não escolhe. Nascemos na família de Deus. E graças a Deus por isso que temos uma família. Não estamos órfãos nessa terra, não estamos perdidos nessa terra. Nós temos um DNA, nós temos uma família. O sangue celestial corre nas nossas veias espirituais, irmãos. Não é? Nós somos da família do Rei. Então, nós nascemos nessa família.
nascemos na família da fé, verbo da vida. Ou talvez você não tenha nascido no verbo da vida, mas você escolheu o verbo da vida para congregar. Então, você já está absorvendo o modus operandi do verbo da vida de ser, de agir, de crer. E nós cremos, como a palavra diz, nós cremos e avançamos pela fé. Esse é o nosso DNA. Não tem como a gente mudar. E aí a gente vai caminhar um pouquinho, né, sobre fé, porque é a primeira vez que eu ministro para vocês. Então, eu não quero, de forma nenhuma, não é, que você não me aceite no seu coração. Então, a melhor coisa para falar pela primeira vez a uma igreja é falar sobre fé. Depois a gente vai mais profundo, não é? Porque é assim, não é? Quando a gente conhece uma pessoa, a gente, não é? Está cheio de dedo, a gente fica observando como é que é, o que ela vai falar. No primeiro contato, a gente quer ganhar o coração. Então, eu vou falar sobre fé, já disse meu truque para você. Depois a gente caminha mais profundo, né? À medida que vamos tendo intimidade, nós vamos falando um pouco mais profundo do nosso relacionamento. Amém? Então, eu queria falar com você sobre fé. Até porque, queridos, a Bíblia vai dizer em 4 versículos diferentes, né? A Bíblia fala sobre isso em Abacuque, a Bíblia fala sobre isso em outras passagens, em Hebreus também fala sobre isso, que há um estilo de vida dessa família. Se somos da família de Cristo e se somos da família Verbo da Vida, há um estilo de vida. E esse estilo de vida é pela fé. O justo da sua fé viverá. E Deus faz questão de inspirar pessoas diferentes, em épocas diferentes, em culturas diferentes. Deus faz questão de inspirar essas pessoas com a mesma mensagem. O justo da sua fé viverá. Abacuque falou isso muito antes de Cristo, mas a gente vai ver que o apóstolo Paulo fala isso muito depois de Cristo. Da sua fé nós vivemos. Então, queridos, esse é o nosso DNA, o DNA da fé. E a Bíblia vai dizer lá em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque é necessário 2 coisas. Que aquele que se aproxima de Deus, em primeiro lugar, crê que Ele existe. E se você está aqui, imagino que essa etapa você já rompeu. Você crê que Deus existe. E a segunda coisa ele diz, e que é galardoador daqueles que o buscam. Então nós precisamos ter a expectativa no nosso coração, que Deus é galardoador. Então Deus é um Deus que gosta de presentear, como qualquer pai. Não é assim? A gente não tem alegria em presentear os nossos filhos. A gente tem alegria em surpreender os nossos filhos com algo que eles nem pediram ainda. A gente fica feliz em presentear os nossos filhos. Seja por uma necessidade ou seja por um mimo, a gente se alegra em presentear os nossos filhos. E Deus não é diferente. Deus é um pai, queridos. Como eu e você somos pais e mães. Só que Ele é Deus, não é? Então, nós, pais naturais, ainda temos alguma estrada a correr. Talvez a gente não seja perfeito na educação dos nossos filhos, mas existe uma estrada que nós estamos nos aperfeiçoando, mas Deus é perfeito, não é? Então, Ele gosta de presentear. E eu creio, queridos, que vamos ser presenteados, galardoados pelo Senhor essa manhã. Você crê? Não é à toa que estamos reunidos, não é? Não é à toa que estamos aqui, é porque estamos aqui em nome de Jesus. E a Bíblia diz, queridos, que 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, grandes coisas acontecem. Amém? Então, abra sua Bíblia, por gentileza. Eu quero compartilhar com você algumas passagens aqui da Bíblia. Você ama esse livro? Amém. Amado, eu amo esse livro. Eu não sei se você, por um acaso, já viu o filme O Livro de Eli. É bem velho. Mas me lembrei dele agora. Falando sobre o potencial, a capacidade, o poder desse livro que está nas suas mãos. Talvez, queridos, a gente não valorize tanto assim, porque, assim como Portugal, o Brasil é um país onde não há problema em nós expressarmos o nosso credo. Não há problema em você andar com a Bíblia na mão. Mas existem tantos países onde pessoas são mortas por andar com esse livro na mão. Pessoas são mortas por simplesmente professarem a sua fé. Então, quando a gente abre esse livro, a gente não pode entender que está abrindo um livro comum. Não é um livro comum. É um livro de poder, é um livro sobrenatural. Eu não sei se você já parou para pensar, mas vou fazer esse convite para você essa manhã, para que você pense que esse livro ele foi escrito, né, na sua totalidade, em aproximadamente 1.500 anos. Ele foi escrito em sua totalidade. Ele passou por diversas culturas, diversos homens,
diversas situações financeiras. Não dá nem para a gente elaborar um conceito de quantas pessoas diferentes escreveram esse livro. Mas ele foi perfeitamente escrito, onde não há contrariedade, onde o poder de Deus é atuante em cada palavra, onde quando você lê a palavra salta, a palavra te alimenta, porque o profeta vai dizer que é um pão que alimenta. Ele vai dizer que quando nós comemos da palavra, nós somos saciados e alimentados. Então, querido, não é um livro comum. Não trate como um livro comum. Desse livro que a gente lê algumas páginas e depois bota na estante, só vai pegá-lo de novo no próximo domingo. Já comecei. Eu sou visitante, não é? É o meu primeiro contato com você. Mas esse livro tem a resposta que a gente precisa. Esse livro tem tudo que nós precisamos para sermos alimentados e saciados. Amém, querido? Então, abra esse livro poderoso, inspirado por Deus. O apóstolo Paulo vai dizer, escrevendo a Timóteo, seu filho na fé, lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, ele vai dizer que esse livro foi divinamente inspirado, um sopro de Deus. Essa inspiração, e aquela palavra, ela tem um contexto de hálito, de fôlego, algo que saiu de dentro de Deus, dos pulmões de Deus, um ar, um sopro, o hálito de Deus. Ele inspirou homens para escreverem a Bíblia. E aqui, nessa inspiração, em tudo que está escrito aqui, tem um propósito de nos ensinar, de aconselhar, de nos edificar, de melhorar a nossa vida, na nossa caminhada. Esse mesmo apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos, no capítulo 12, que ela é poderosa para transformar a nossa maneira de pensar. Irmãos, valorize esse livro. Amém? Leia esse livro. Rumine sobre este livro. E você vai ter as respostas que você precisa. Amém? Você abriu aí em Hebreus. Por gentileza, eu estou falando rápido demais. Dá para entender? Os portugueses estão entendendo? Oh, que bom. Obrigada. Hebreus, no capítulo 2. Logo no versículo 1. O escritor aos Hebreus, não é que não fica claro para a gente quem foi esse escritor. A gente tem algumas suposições, mas são só suposições, a Bíblia não fala, e se a Bíblia não fala, a gente também não fala. Amém. Diz o seguinte, por esta razão, do texto que ele vem dizendo, né, anteriormente, por esta razão importa que eu estou lendo na Bíblia Almeida, Revista e Atualizada. Tem essa versão? Ok. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza as verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então, a verdade ouvida essa manhã é: somos da fé. Esse é o DNA que nós carregamos. Quando o Espírito Santo veio habitar no nosso espírito, no momento que aceitamos Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, o Senhor trouxe o Espírito Santo, e com o Espírito Santo, características divinas, características celestiais. O nosso DNA foi alterado de um DNA natural, de um DNA daqui dessa terra, foi alterado por um DNA espiritual, por um DNA divino, por um DNA celestial, que é a família a qual nós pertencemos agora. Amém, queridos? E dentro desse DNA celestial que nós ganhamos quando o Espírito Santo veio morar no nosso espírito, tem fé. Amém. Então ninguém pode dizer, não tenho fé. Porque tem fé. A palavra vai dizer que todos nós, lá em Romanos, recebemos uma medida de fé, uma porção de fé. Então, essa porção já está dentro de mim e dentro de você. Às vezes, queridos, nós temos porções na nossa vida. São colocadas diante de nós porções, mas nós decidimos se vamos comer aquela porção ou não. A fé já está dentro de mim, dentro de você, mas eu decido ativar ou não essa porção de fé. Mas ela já está aí, nós não podemos dizer que não temos. Temos. Agora, a diferença, talvez, de um irmão para o outro irmão, é que um decidiu fazer essa fé crescer, decidiu ativar esse potencial que já está dentro.
fé. E a Bíblia diz a forma como eu e você ativamos esse potencial. A Bíblia diz, fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Não é ouvir qualquer coisa, é ouvir a palavra. Não é estar diante de qualquer coisa, é estar diante da palavra. Porque, queridos, a gente, ao longo da vida, a gente pode perceber que pessoas que ouvem aquilo que não é a palavra, elas também têm fé, mas uma fé deturpada. Uma fé ao contrário, por assim dizer. Uma fé negativa, por assim dizer. O que é? O que é fé? Ok, defina fé. Hebreus já definiu fé para a gente. A gente não precisa quebrar a cabeça. Hebreus 11 já definiu fé. Fé é certeza. Convicção, isso é fé. Então eu posso ter certeza e convicção em algo errado. Mas eu posso ter certeza e convicção em algo certo. Amém? Por isso nós nos expomos à palavra, para que essa palavra de Deus, que saiu de dentro de Deus, do coração de Deus, dos pulmões de Deus, do hálito de Deus, possa fazer a minha fé crescer e avançar de forma correta. Amém, queridos? Então, voltando para o texto, o escritor vai dizer, por esta razão importa que nos apeguemos. Então, por esta razão, importa que nos apeguemos. Apegar, eu não sei se... né? Eu acredito que sim, né? A coisa do se apegar. Você se apega como vou dizer o nome do Brasil, né? Como um contact, né? Como uma etiqueta, como adesivo. Como um adesivo. Você está apegado como um adesivo. Grudou em você. Ele fala, importa que você grude na palavra, que a palavra esteja grudada em você. E aí ele continua dizendo que importa que você se apegue. E aí não é um apegar de qualquer jeito, porque tem adesivo que sai. Tem adesivo que se você ficar, não é, forçando assim, ele vai sair. Tem adesivo que se você passar um removedor, ele vai sair. Mas ele diz, você precisa se apegar, mas não é se apegar de qualquer maneira. É se apegar com firmeza, agarrado. Lá no Rio de Janeiro a gente tem um trem urbano. Eu vi que aqui também tem trem, né? Mas certamente não é igual ao do Rio de Janeiro, né? E aí nesse trem, nesse comboio, nós temos ferros para que a gente segure. Eu vou dizer o nome disso lá no Rio de Janeiro, amém, irmãos? A gente chama de chupeta. Porque tem uma forma de bico de chupeta. E aí a gente segura naquele lugar. E não pode ser de qualquer maneira. Tem que ser com firmeza. Porque cada solavanco que o trem dá, se você não tiver agarrado com firmeza, puf, já era. Você foi arremessado lá para frente. Então a gente tem que segurar, se apegar. E não é de qualquer maneira, é com firmeza. Eu tenho que estar agarrado mesmo, com força. Porque se tiver um solavanco, se tiver um movimento mais brusco, eu vou me soltar e vou ser lançado, independente se eu quero ou não. Eu vou ser lançado lá para frente. Então ele diz, se apega. Mas se apega com firmeza, para que as circunstâncias da vida não te lance lá na frente. Para que as circunstâncias da vida não te tire do lugar de fé. Amém, queridos? É com firmeza. E ele diz, as verdades ouvidas. Então, a gente pode pensar, o que eu tenho ouvido são verdades que vale a pena eu me apegar com firmeza? Queridos, a gente pode ter muitas verdades, não é? Temos muitas religiões. E quando eu falo religião, eu falo a origem da palavra religare, que é o homem buscando a sua ligação com Deus. Isso é religião. O homem tem um cheiro, ele tem uma inclinação, ele tem uma informação, ainda que remota, que ele veio de Deus. Que houve um Criador, ele veio de Deus. E que esse caminho foi rompido e ele precisa fazer esse caminho de volta. Ele, homem,
define fazer esse caminho de volta para se achegar a Deus. Isso é a religião. Só que, queridos, eu e você sabemos que o homem não pode fazer nada para se achegar a Deus. De mim mesmo nada eu posso fazer. Por quê? Porque o profeta Isaías vai dizer que há uma separação entre nós e Deus. E qual é essa separação? Nós, que eu digo, a humanidade. E qual é essa separação? O pecado. E não há nada que o homem possa fazer para romper essa barreira, para construir essa ponte sobre esse abismo chamado pecado, para se religar novamente com Deus. Então Deus, o Deus ofendido, esse Deus ofendido, Ele decidiu fazer essa ponte e nos religar novamente com Ele através de Jesus Cristo. Então não há nada que o homem possa fazer, por mais que ele tente, por mais que ele se esforce, por mais que ele se mutile, por mais que ele tenha abdicação disso, daquilo outro, por mais que ele faça todo o esforço do mundo para fazer esse caminho de volta, para se religar ao divino, ele não consegue, porque o abismo está separando. E o abismo só pode ser rompido em Cristo Jesus. Aquele que deixou a sua glória, se fez homem e habitou entre nós. Como o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 20, 21, salvo engano, o endereço é mais ou menos por aí, ele vai dizer: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, Ele decidiu nos fazer justiça de Deus. Então, quando eu falo, não é, verdades que temos ouvido, eu não estou falando de uma verdade religiosa, porque eu não posso fazer nada para me achegar a Deus. É o pecado separa, Cristo fez. Uma vez que Cristo fez e me transformou em justiça, aí sim, cabe a mim me manter apegado a esse Deus. A essa palavra de fé que sai da boca de Deus para a minha vida. Amém, queridos? Então não é qualquer verdade que nós devemos nos apegar. Porque existem verdades camufladas que na verdade são mentiras. Você entende? Não é qualquer verdade, é a verdade que já saiu da boca de Deus. É a verdade que está na Bíblia. Essa verdade é que eu devo me apegar com mais firmeza. Porque é essa verdade que vai transformar a minha vida. Porque é essa verdade que vai transformar as situações do dia a dia, as circunstâncias do dia a dia. Porque é essa verdade que vai me manter firme no dia mau. Porque temos um dia mau, todo mundo tem, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Temos um dia mau, mas nesse dia mau, esse mesmo apóstolo Paulo, ele vai dizer que nós temos uma armadura que nos protege desse dia mau. Mas, queridos, como crer numa armadura espiritual se eu não vejo, se eu não toco, se eu não sinto? Pela fé. Amém. Pelas verdades que temos ouvido, que somos da fé, que temos um DNA de fé, fazemos parte de um Deus de fé. Amém, queridos? E aí eu quero ler alguns versículos com você, para animar você a andar pela fé. E quando eu digo animar, eu não estou falando sobre um animador de auditório. Amém, queridos? Eu estou falando de colocar você, inserir você dentro da palavra. E inserir a palavra dentro do seu coração. Amém? E aí eu quero, por gentileza, que você abra comigo em Mateus, no capítulo 5. Vamos estudar um pouquinho essa passagem. E eu quero pensar com você algumas verdades dessa passagem, essa manhã. Nós vamos ter muitos dias de compartilhar a palavra, não é? O nosso pastor, o pastor de vocês, o pastor Guilherme, ele não me deu tempo nem para respirar. Não é? Ele, não sei se eu posso falar isso, melhor não falar, mas vamos dizer que ele, é porque não tem outra palavra, um jeito carioca de ser, ele tirou o meu couro. Entende essa expressão de tirar o couro? Não é? Ele arrancou a pele, isso, arrancou a pele. Ele me colocou para ministrar vários dias. Então, na nossa caminhada desses dias que vamos ter juntos para compartilhar a palavra, não tem como a gente subir mais degraus se a gente não tiver uma base. Não é assim? Alguém joga videogame aqui? Quem gosta? Tem videogame aqui ainda? Existe isso, né? Tem, né? Videojogo, né? Só você, que igreja maravilhosa. Né? Não, vão surgindo. O irmão lá atrás levantou a mão. É tipo assim, não estou sozinho nessa, então vou levantar minha mão. Tem
tem como passar de fase sem completar a fase anterior? Não tem. Então, nós vamos avançar esses dias. Mas essa é a primeira fase. Você vai acumular sangue aqui, né? Vidas, vai acumular vidas para que a gente possa ir para as fases futuras. Sabe, queridos, quando a gente contempla a palavra, a gente vai ver que tudo em Deus tem uma base, tudo em Deus tem um fundamento. Né? A fé é um fundamento. Hebreus, o escritor aos Hebreus, lá no capítulo 6, quando ele fala das doutrinas básicas, aquilo que é básico para todo crente. Tem um bebezinho ali, provavelmente esse bebezinho ainda não come feijoada, certo, mãe? Não, né? Porque ele é um bebê. Então ele precisa de um leite para poder crescer, avançar, criar uma estrutura, ao ponto de chegar um dia, quem sabe, comer uma feijoada, comer uma comida mais robusta, mas ele precisa passar pela fase do leite. Então, o escritor aos Hebreus, ele vai dizer sobre essa fase do leite, para todo crente. A primeira infância espiritual, ela precisa ser alimentada e aí ele vai dizer, fé em Deus. Então, fé em Deus é um dos primeiros alimentos da vida do crente. Depois ele vai dizer, fé em Deus, arrependimento de obras mortas. Ele vai dizer, imposição de mãos. Ele vai dizer sobre ensino de batismos. Ele vai dizer sobre ressurreição dos mortos. E ele vai dizer sobre juízo eterno. E por mais que a gente ache que saber sobre juízo eterno não é para mim, saber sobre ressurreição dos mortos não é para mim, é para você. Amém. É para a primeira infância. Amém, querido? Então, estamos na fé. Fundamento, primeira infância. E aí, você abriu em Marcos, por gentileza, no capítulo 5. Mateus. Não, Marcos. É Marcos, perdão. É Marcos. Marcos, pode ser Mateus também. Mas escolhi Marcos. Pode ser Mateus capítulo 9, pode ser Lucas capítulo 8, mas eu vou olhar pelo olhar de Marcos. Marcos capítulo 5. Você sabe que são 4 evangelhos, todos relatam o mesmo fato, porém com ótica diferente. Amém? Deus é tão perfeito, gente. Ai, eu amo esse Deus. Deus é tão perfeito que Ele respeita a interpretação de Mateus sobre o evento, ele respeita a interpretação de Marcos, ele respeita a interpretação de Lucas, ele respeita a interpretação que João teve daquele evento, porque ele não vai, queridos, violar você, ele vai convidar você para algo, amém? Oh, glória! E aí, preferi o olhar de Marcos sobre esse evento. Marcos capítulo 5, versículo 25. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecia à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus. E se você achar pertinente, sublinha aí a fama. Ela ouviu a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia, e aí é um outro ponto a se sublinhar. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E aí eu quero me deter primeiro nesse início do versículo e quero pontuar com você algumas coisas que o escritor ele escreve para que a gente possa entender. Ele escreve para exemplo para a nossa vida. Então ele diz: a mulher estava a padecer 12 anos de hemorragia. Então, a gente entende o contexto dessa mulher. Era uma mulher, queridos, que naquela cultura ela não poderia ser tocada por ninguém, ela não poderia tocar em ninguém. O banco que ela sentava, ninguém poderia sentar. O lado da rua que ela atravessava, ninguém poderia atravessar. Esse era o contexto de uma mulher com fluxo de sangue naquela época.
Então, ela era uma mulher emocionalmente carente. Há 12 anos, ela não ganhava um abraço. Há 12 anos, ela não era cumprimentada. Há 12 anos, ela não poderia ter convívio com ninguém. Ela não poderia congregar, ela não poderia ter amigos, ela não poderia ir no restaurante, ela não poderia ir na casa de alguém, em uma reunião. Ela não poderia. 12 anos nesse cativeiro. 12 anos aprisionada dentro dela mesma, porque ela tinha um fluxo de sangue. Então, há 12 anos... essa mulher fisicamente com uma hemorragia, não sei se tem algum médico aqui ou enfermeira, mas provavelmente essa mulher encontrava-se num quadro de anemia. Ela não tinha ferro, se ela não tinha ferro, ela não tinha vitalidade. Se ela não tinha ferro, ela não tinha mobilidade, né? Porque extraía dela todo o ferro daquele organismo. Então, provavelmente era uma mulher anêmica, uma mulher sem vigor. 12 anos nessa situação. Então, o quadro dessa mulher, ela era abalada. Fisicamente, ela era abalada na sua alma, nos seus sentimentos, na sua psique. E ela era abalada financeiramente. Porque em 12 anos, ela gastou tudo o que ela tinha para ficar curada. Então, a condição dessa mulher era uma condição muito precária. Ela vivia num lugar de mazela. Fisicamente, emocionalmente, financeiramente, gastou tudo o que ela tinha, porque o escritor diz que foi assim. Amém, queridos? Mas um belo dia, e isso é um ponto crucial para a nossa caminhada cristã, para entender fé. Um belo dia, a Bíblia diz e relata que ela ouviu a fama de Jesus. Queridos, nós temos uma fama, queira ou não. Existe algo que nós transparecemos, e a partir daquilo que nós transparecemos, pessoas vão fazer um julgamento a nosso respeito. E aí, daí vem uma fama. Ela pode ser uma boa fama, ela pode ser uma má fama. E aí, só abrindo parênteses, como diria meu marido, a gente não pode bater no peito de eu sou mesmo assim, eu nasci assim, eu cresci assim, e quem quiser que me engula assim. Lá no Rio de Janeiro, no Brasil, nós temos um treinador muito conceituado, e que ele dizia assim, toda vez que o Brasil conquistava alguma coisa, e ele dizia assim, vai ter que me engolir. Talvez aqui em Portugal tenha um técnico assim, então, não é? Abusado. Vai ter que me engolir. Então, isso não é uma fala de crente. Porque as pessoas não têm que engolir a gente. As pessoas têm que desejar a gente. Porque Jesus era o desejado das nações. Nós temos que ser desejados porque nós carregamos algo precioso para compartilhar. Então, essa mulher ouviu falar da fama de Jesus. E, gente, não precisa ser muito, né, estudante da Bíblia para pensar. Qual era a fama de Jesus? Ele curava. Qual era a fama de Jesus? Esse camarada fala algo que a gente nunca ouviu. Camarada, me perdoa, né? Não é ofensa, né? É só um jeito de falar. Não estou menosprezando o que Jesus é, por favor. Essa pessoa, quando ela chega, o ambiente muda, porque ele era carregador da unção. E quem carrega a unção, quando chega, o ambiente tem que mudar. Ela ouviu tudo isso acerca de Jesus. E quando a gente ouve a verdade, o que acontece? Fé é gerada. Vamos lembrar do versículo que a gente leu primeiro. Então, aquela mulher, ela ouviu uma verdade e ela decidiu se apegar a essa verdade, e ela decidiu não se apegar de qualquer maneira. Ela decidiu se apegar com firmeza a essa verdade. Eu tenho ouvido falar desse homem, esse homem cura, eu vou me apegar a essa verdade, eu não vou soltar essa verdade, e algo vai acontecer na minha vida, porque eu decidi me apegar com firmeza a essa verdade que esse homem cura. Amém, queridos? Só que ela não ficou só aí. Ela alcançou um outro ingrediente, porque a fé tem ingredientes. Ela cumpriu o primeiro ingrediente, a primeira sequência, a primeira fase do videogame. Ela cumpriu a primeira, ela ouviu falar, fé foi gerada no coração dela. Ela cumpriu a primeira fase. A segunda fase, que é tão importante quanto a primeira, ela disse. Ela falou. Amado, fé tem uma voz. A fé fala. Ela disse.
Ela disse o que ela queria que acontecesse sobre a palavra que ela ouviu, sobre a fama que ela ouviu. A fama que ela ouviu, ele cura. A sequência da fé, ela disse o que a fama dizia. Ela disse: eu vou tocar e eu vou ser curada. Amém. Mas fé tem uma sequência. Fé, você ouve as verdades, se apega com firmeza. Fé, aquilo que você ouviu, que é a verdade, você fala. Mas fé, aquilo que você ouviu, aquilo que você falou, você age. Então ela disse: se eu tocar. E esse tocar, vamos voltar para aquilo que eu falei. Ela não podia tocar. Ela não podia ser tocada. Então não era algo fácil. Eu estou caminhando, ok, eu vou tocar em Amanda. Não era algo fácil que alguém pudesse tocar. Ela não podia tocar, ela não podia ser tocada. E, queridos, não era uma reunião pequena. Não era Jesus, Pedro e João. E talvez Tiago, sem o barquinho. Não. Era uma multidão. A Bíblia diz que era uma multidão. Se a Bíblia diz que era uma multidão, amado, qual é o conceito de multidão para você? Com certeza não são 5 pessoas. Era uma multidão. Então havia um desafio para ela cumprir aquilo que ela creu, cumprir aquilo que ela declarou. A atitude dela era desafiadora. Ela precisava romper com a multidão. E na nossa vida não é diferente, queridos. Nós podemos gerar fé no nosso coração através da palavra, para algo desafiador como era a condição dela. Nós podemos começar a declarar sobre isso, que é a sequência da fé. Crie, por isso falei. Romanos 10 fala sobre isso, sobre uma palavra de fé que nós cremos e falamos. 2 Coríntios fala sobre isso. Essa é a palavra da fé que pregamos. Crie, por isso falei. Cremos, por isso que falamos. Esse é o espírito da fé. Há um espírito de fé. E o espírito de fé crê e fala, crê e fala, crê e fala. Amém, queridos? Então ela cumpriu essa sequência. Mas o espírito da fé crê e fala e age. Porque fé tem uma ação correspondente. Eu estou crendo. Sentado na cadeira. Eu estou crendo. Tem rede aqui? Rede? Não, né? Hã? Baloiço. Baloiço? Baloiço. Estou no baloiço, crendo. Não, amado, vai ficar crendo. E nada vai acontecer. Porque fé tem uma ação correspondente. Por quê? Porque fé não é certeza. Lembra que eu falei fé é certeza, fé é convicção. Quem tem certeza age. Quem tem convicção age. Tem uma ação correspondente a quem tem certeza. Amém, queridos? E essa mulher teve certeza. A fala dela, porque a boca fala o que o coração está cheio. Então ela falou o que estava no coração, certeza. Se eu tocar, eu serei curada. Se eu tocar, crie, por isso falei. Crie, por isso falei. Crie, por isso falei. Mas eu não estou crendo. Mas começa a falar. Por quê? Porque você vai ouvir aquilo que você fala. E fé é gerada pelaquilo que se ouve. Então começa a falar. Mas isso é mentira. Não, amado, isso é fé. Deixa eu falar uma coisa que fé não é. Fé não é mentira. Amém. Fé não é mentira. Eu estou apresentando uma enfermidade. Se eu tenho um relatório de que eu estou com uma enfermidade, eu não vou negligenciar esse relatório. Isso não é fé. Isso é negligência. E fé não negligencia, fé não mente. Eu estou passando por uma enfermidade. Mas eu creio no que a palavra diz. Porque esse laudo, seja de uma enfermidade, seja de um apuro financeiro, esse laudo é um laudo natural. Essa é a minha realidade hoje, mas essa não é a minha verdade. Você entende? Sobre esta realidade de um laudo de enfermidade, sobre esta realidade de um problema financeiro, eu tenho uma verdade que é superior a esta realidade. E o que é superior a esta realidade é a verdade da palavra, a qual eu vou me apegar com firmeza. Amém, queridos? Então, essa mulher, ela decidiu fazer isso. E aí, queridos, às vezes, entenda o que eu vou falar. Às vezes, o nosso nível
de acomodação com aquilo que estamos vivendo faz minar a nossa ousadia. A gente vai se acomoda, vai se acomodando. E o ser humano é algo que se acomoda muito rápido. A gente se acomoda muito rápido. E a gente não pode se acostumar com essa acomodação naquilo que não é a verdade da palavra. Então, hoje eu vim dizer para você, não é dia de se acomodar. Pelo contrário, é dia de se levantar com a ousadia dessa mulher. Crer, falar e tocar. Amém? Vamos finalizar aqui, para a gente poder orar, agradecer ao Senhor por essa manhã. Chamado, o relógio não mente. Eu comecei às 10h30. São 11h20. E eu estou submissa ao horário que termina o culto. Pastor, o povo tem que fazer almoço, almoçar. Vamos voltar para o finalzinho do versículo. Nós lemos até o 28, certo? Porque dizia, Marcos, capítulo 5, versículo 28. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. O 29. E logo se lhe estancou a hemorragia. Sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem dissera isso. Quem fizera isso? Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele disse, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Queridos, eu queria finalizar com isso e fazer você refletir. Porque deixa eu falar algo para você. Você pega a palavra pelo Espírito, mas você tem uma alma, um intelecto. E a palavra que você pegou pelo Espírito, ela passa pelo seu intelecto. Então, o intelecto é muito bom, ele é nosso aliado, se a gente ajustar da forma correta. A nossa alma é nossa aliada, foi Deus que fez, se a gente ajustá-la da forma correta. Então, você tem um intelecto. Então, vamos pensar. Em muitas passagens bíblicas, a gente observa Jesus em ação. E Jesus tocou e ficou curado. E Jesus impôs as mãos e ficou curado. E Jesus passou lama nos olhos e passou a ver. Jesus é a parte ativa da história. Jesus faz algo. Mas não sei se você parou para reparar que dessa vez Jesus não fez nada. Jesus só foi Jesus. Oh, glória, pega isso. Pega isso. Jesus só foi Jesus. E o que Jesus é? Cura. Ele só foi Jesus, gente. Ele não tocou na mulher, foi a mulher que tocou nele. Ele não declarou cura pela mulher, foi a mulher que declarou que se tocasse nele, ficaria curada. Ele só foi Jesus no meio da multidão. Todo o mérito, entenda o que eu vou falar, todo o mérito, por assim dizer, foi dela. Ele só foi Jesus, e Jesus é a cura. E ela decidiu extrair de Jesus o que ele é, cura. Ela decidiu extrair de Jesus a sua essência, cura. Porque pelas pisaduras dele nós fomos sarados, porque cura está nele, porque ele é o remédio, ele é o pão, ele é a cura, ele é o que ele é. Certa vez o povo no deserto, Moisés recebeu uma incumbência e Moisés disse para Deus, tá bom, ok, eu vou levar o povo, tirar o povo desse cativeiro e levar o povo para a terra prometida, levar o povo para um lugar que mana leite e mel, mas o que eu vou dizer para esse povo? Está lá em Êxodo no capítulo 3, o que eu vou dizer para esse povo? E Deus disse, diga ao povo que eu sou.
Eu sou o que você precisa nessa manhã. E se você se apegar com firmeza às verdades ouvidas, se você deixar fé ser gerada no seu coração, se você falar com a sua boca, e se você tiver uma atitude de tocar nas vestes de Jesus, você vai receber aquilo que você crê. Amém. Não vai precisar Jesus se manifestar fisicamente, não vai precisar a mão de Jesus física tocar em você, não vai precisar a boca física de Jesus falar algo para você. É só você tocar na essência dele, e o que ele é vai se manifestar na sua vida. Tem muitos episódios, queridos, que Jesus toca em pessoas, mas como a mulher do fluxo de sangue, ele não tocou, ela tocou. Ela decidiu extrair dele, e ele fala: ei, para tudo. Alguém tocou, porque de mim saiu poder, de mim saiu virtude. E qual é a fala de Jesus para aquela mulher? A tua fé fez isso. Amém. A tua fé tocou no lugar certo e o poder foi extraído. Amém, amém, queridos? Se a gente ligar um equipamento desse, né? Aqui a voltagem é 220, certo? Na minha cidade, no meu bairro, é 110. Se eu tocar na voltagem errada, não dá certo. Eu preciso tocar na voltagem certa para poder funcionar. Ei, essa manhã a sua voltagem é Jesus. Amém. E você vai tocar nessa voltagem correta essa manhã. Amém? O Ministério de Música pode nos ajudar. Oh, aleluia. Você pode ficar de pé, por gentileza. Queridos, cada um tem um contexto essa manhã, cada um tem uma necessidade essa manhã. Mas você sabe que Jesus é Jesus, não é? Amém. E que Deus é Deus, e que Deus ele pode se manifestar como você entende. Deus sempre vai entenda, por favor, Deus sempre vai descer do nível da divindade. Você entendeu? Não que ele deixe de ser Deus, mas ele vai, por assim dizer, ele vai descer do nível de divindade para alcançar o seu nível, para pegar você no seu nível e levar você para o nível dele. Amém? Deus é um bom pai. E quando a gente vai falar com os nossos filhos, o correto é a gente se abaixar, se são pequenos, para que a gente fique no mesmo campo de visão da criança. E a criança não veja a gente como um adulto opressor, mas que a criança veja a gente como alguém amigo, que está no mesmo nível. Então, o correto é a gente se inclinar para falar com a criança. É isso que Deus quer fazer essa manhã nesse lugar. Ele está se inclinando para falar com você, para dispensar sobre a sua vida aquilo que você, como a mulher do fluxo de sangue, decidiu crer, decidiu se apegar com firmeza. Aquilo que você decidiu essa manhã deixar o poder de Deus atuar a teu favor. Aquilo que você decidiu falar como aquela mulher, porque ela ouviu a fama de Jesus, fé foi gerada no coração dela. Ela decidiu crer, ela decidiu falar: se eu tocar eu serei curada. Mas ela não só creu e falou, ela teve uma atitude. Ela tocou nas vestes daquele que tinha todo o remédio, daquele que tinha a cura. Ela tocou, ela fez algo. Essa manhã, a proposta de Deus para a nossa vida é que a gente toque nele nessa manhã. Toque na sua bondade, toque na sua misericórdia, toque na sua compaixão, toque na sua autossuficiência, toque na sua provisão, toque na sua cura essa manhã. Deus quer dispensar sobre a nossa vida aquilo que é da vontade dele, aquilo que é do caráter dele, mas também aquilo que é a nossa necessidade, aquilo que também é o desejo do nosso coração. O Senhor quer dispensar sobre a nossa vida essa manhã. Amados, Deus não tem crise de milagre, Deus não tem crise de poder. Ele é Deus, é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é aquele que fez e sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. Ele é o Deus sobre as nações. Ele é o Deus sobre as nações. Ele é o Deus sobre Portugal. Ele é o Deus sobre o Brasil. Ele é o Deus sobre as nações.
Não há nacionalidade para Deus. Nós somos nação santa. Nós somos povo eleito, de propriedade exclusiva desse Deus. Não há bandeiras, por assim dizer, porque nós somos da família da fé, nós somos da família de Deus, e Ele é o nosso Pai, é o nosso Pai de amor, e nós podemos essa manhã nos achegar confiadamente ao trono da graça, para receber refrigério naquilo que precisamos, para receber e extrair de Deus aquilo que precisamos. Obrigado, Pai. Obrigada por essa manhã. Obrigada pelo Teu mover nesse lugar. Obrigada, Pai, porque cada irmão que está aqui tem algo a apresentar diante do Senhor. E assim como aquela mulher nós cremos, assim como aquela mulher nós estamos dispostos a declarar o que a Tua palavra diz sobre cada circunstância. Assim como aquela mulher nós estamos dispostos a tocar, a ter uma atitude de fé, uma atitude correspondente àquilo que estamos crendo, àquilo que estamos falando. Nós essa manhã decidimos tocar em Jesus, no seu poder, naquilo que nós precisamos extrair de Cristo, da unção essa manhã, porque nós cremos que a unção é poderosa, porque o Espírito Santo carrega a unção celestial e Ele está aqui, e nós tocamos na unção essa manhã, assim como aquela mulher tocou no corpo físico de Jesus. Nós tocamos na unção essa manhã para extrair aquilo que nós precisamos, mas também, Pai, só para provar do Teu amor. Oh, Pai, não estamos aqui olhando para as Tuas mãos, para aquilo que o Senhor pode nos dar, mas estamos aqui para nos entregarmos ao Senhor, para receber do Senhor aquilo que o Senhor deseja nos dar essa manhã. Oh, como filhos amados, podemos dizer: Abba, Pai, podemos deitar no Teu colo de amor e receber do Senhor aquilo que precisamos. Obrigada, Pai. Obrigada por essa manhã. Obrigada por essa manhã. No Filho de Deus. Você pode declarar a bondade de Deus essa manhã nesse lugar. Você pode declarar: Pai, nós estávamos perdidos em nossos delitos e pecados, mas a Tua boa mão nos alcançou, nos tirou de um charco de lama, nos tirou de um lamaçal, de um lugar terrível de morte, e nos firmou sobre a rocha, sobre Cristo, nos deu vestes novas, nos deu um anel de autoridade, nos deu sandálias para irmos mais longe, nos deu uma capa, preparou um banquete de filho. Obrigada, Pai. Nos assentamos à mesa essa manhã, a mesa da comunhão, para ceiarmos contigo essa manhã, para receber, Pai, do Teu afeto, do Teu carinho, do Teu amor, da Tua graça. Oh, maravilhosa graça que nos alcançou. Não merecíamos, mas a Tua graça nos deu. Não merecíamos, mas a Tua graça nos deu. Obrigado, Pai, um Deus cheio de misericórdia, porque merecíamos o castigo, mas o Senhor não nos deu. A Tua misericórdia fez isso pela nossa vida. Não deu aquilo que merecíamos, e a Tua graça nos deu aquilo que não merecíamos. Obrigado, Pai. Somos tão gratos por tudo isso. Te louvamos essa manhã pela Tua bondade. Um Deus infinito, mas um Deus que na sua infinitude decidiu tomar a forma de homem. Oh, e habitou entre nós. Obrigado, Pai.